Por que que o despertar para algumas pessoas parece o céu e para outras parece um inferno? Tem gente que desperta e começa a odiar o planeta, começa a odiar as pessoas e começa a odiar a vida. Para outros, não. Para outros, o despertar é como se fosse um bote salva-vida, sabe? Aquela luz no fim do túnel. Algo que, ao invés de te deixar com raiva da vida, pelo contrário, faz você amá-la cada vez mais. E eu acredito que nós passamos pelas duas fases. Eu acho que a primeira fase é essa fase que você se revolta, que você não se encaixa mais, porque infelizmente é isso que acontece, sabe, na prática. Quando você desperta e começa seu processo de autoconhecimento, obviamente não vai ser do dia para a noite, mas com o tempo você vai expandindo tanto a sua consciência e você vai se conhecendo tanto que fica difícil de mentir para você mesmo como você fazia no passado. É porque a gente faz isso. E é inconsciente, sabe? Você começa depois a prestar atenção nos seus padrões e começa a ver que era algo que acontecia e era natural, né? A gente mentir para nós mesmos. E não é nem mentir, é omitir. Porque é amenizar, né? A gente amenizava situações, pessoas, enfim, no geral, para manter relações, manter situações, manter. E relações, quando eu falo, é no geral, né? Então eu costumava fazer muito isso, de abafar situações para não olhar para aquilo realmente como era e ter que tomar atitude sobre aquilo, né? Mas quando você passa por esse processo e você começa a se conhecer, é inevitável, sabe? Não dá mais para mentir para você mesma. E você vai ser obrigada a fazer mudanças na sua vida. Porque é um incômodo que não passa. É algo que você começa a olhar e você não consegue desver. Eu nem sei se essa palavra existe, mas é isso. Acho que é por isso que tantas pessoas começam a ficar revoltadas, sabe? De uma certa forma. E achar que não escolheram isso pra si, não escolheram essa vida, não escolheram vir pra cá, mas eu acho que é só uma fase, sabe? E é importante que você entenda que é uma fase e que saia dela. Porque nada vai te adiantar ficar nessa revolta, porque você tem que fazer mudanças na sua vida, porque você não se encaixa mais. E, e é justamente o porquê que você veio pra cá, que é pra sentir todas essas emoções, né? O ser humano com o ego. Dentro desse avatar a gente consegue ter experiências que provavelmente em outros mundos a gente não tem, que é essa dualidade, entende? Então é pra isso mesmo, a gente tem que abraçar todos esses sentimentos. Mas a gente não aprende isso da noite pro dia, né? E é normal a gente se sentir revoltado. Eu tô passando por algumas mudanças na minha vida de relacionamentos, né? E isso inclui amizade. E é muito fácil, depois que a gente desperta, olhar para relações que já nos faziam mal e que certamente a atitude dessas pessoas já não eram tão boas e você começa a enxergar elas como elas realmente são e a máscara cai. E é fácil, é até gostoso você pegar esse poder para você e se livrar realmente dessas situações ou pessoas, né? Você cria essa coragem para acabar com coisas que já estavam, na verdade, acabadas. Elas só estavam se arrastando. Mas ninguém te prepara para quando você precisa cortar relações onde não existe toxicidade. Claro que nenhuma relação é perfeita, mas não existe algo grande que você fala, meu Deus, eu realmente preciso tirar essa pessoa da minha vida. É simplesmente uma desconexão, sabe? É como se você se sentisse ligado àquela pessoa, e isso foi anos, durante anos, mas em algum momento você não sente mais essa conexão, mas não aconteceu nada demais. É simplesmente como se a energia já não fluísse naturalmente, precisa ser algo forçado, precisa ser aquela coisa, eu tenho que mandar mensagem, né? Não é mais autêntico. E é nesse momento que, se fosse a sua persona do passado, aquela pessoa que ainda não despertou, provavelmente você ia continuar levando essa amizade, porque não aconteceu nada demais, não aconteceu nada sério, você ia continuar com aquele papel de ser uma pessoa, de uma amiga, né? Estar presente mesmo quando lá dentro você já não quer mais estar ali, ou não tem mais aquela satisfação emocional, né? Mas quando você desperta, você até leva por um tempo isso, né? Mas vai chegando um momento que é como se você não tivesse mais escolha, sabe? Simplesmente esse distanciamento acontece naturalmente. E você não consegue mais mentir como lá no passado e ficar arrastando aquilo, sabe? Mentir pra você mesma, que é isso que a gente faz quando não estamos presentes, quando a gente não tá nos observando, observando nossos pensamentos, nossos desejos, e olhando de fora, né? Olhando como observador. Então, fica impossível, sabe? E é nessas horas que você fala, meu Deus, eu vou ter que me afastar de mais uma pessoa, sabe? Tá mais um saindo da minha vida, não tá sobrando ninguém. Então, é nessas horas que o seu ego vai querer te arrastar pra trás de novo,
né? Porque quando a gente entende que a gente está aqui vivendo uma experiência e como já vivemos milhares, a gente começa a se sentir um pouco desapegado, sabe? Mas o nosso ego ainda quer nos manter ali, porque você não está se afastando dessa pessoa porque você quer, porque você se sente superior, é porque você só está sendo sincero com você e percebendo a desconexão e respeitando isso, né? E respeitando não querer estar mais lá. Por mais que isso doa, lógico que doa, não é porque você não se sente, né, mais a conexão com uma pessoa que o sentimento passou ou que você não deseja o bem para ela, não é isso. Mas é como se você começasse a fazer uma limpeza consciente, né? Você sente ainda, né, sentimento para aquela pessoa, mas você entende que aquilo é o certo, sabe? E aquilo te dói por um ponto, mas ao mesmo tempo é como se quando você segue a sua intuição, você sente essa paz, sabe? Então, assim, é um da. Como que eu posso falar? É a base que eu tiro pra entender se eu tô no caminho certo ou não. É sentir essa sensação de, cara, eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Hoje eu dei até uma chorada, porque é aniversário dessa pessoa e a gente tá meio afastado, sabe? E eu já não vejo necessidade de eu ir. Não, não é nem um aniversário, né? Mas ela vai comemorar num certo lugar. Então, eu fiquei processando aquilo, sabe? Mas de uma maneira muito racional, mesmo tendo sentimentos por essa pessoa. Então, o que eu quero dizer é que vai ter momentos depois do seu despertar que, mesmo você tendo um sentimento e não tendo motivos grandes, talvez você vai precisar cortar situações ou pessoas que te remetem a padrões que você já não quer mais viver, né? Você mudou e talvez aquela pessoa não, né? Então, já não tem mais aquela sintonia ou conversas. Você mudou, sabe? Então, eu acho que tá tudo bem a gente entender que essa fase ela vai acontecer, que ela é importante para você realmente co-criar sua vida, a vida que você almeja, sabe? Ser isso que você está se propondo, porque eu me propus a isso, a mudar totalmente a minha vida, meu padrão energético, os meus gostos mudaram totalmente, minha forma de ver a vida, minhas conversas, e eu queria isso para mim, isso está acontecendo. E, consequentemente, essas mudanças chatas, elas iam uma hora ou outra chegar. Então, é isso, sabe? Se você se propôs a uma nova persona, uma nova vida, saiba que, cara, não dá pra levar a vida antiga junto. Não tem como. Isso inclui absolutamente tudo, sabe? Se você quer fazer essas mudanças, porque o seu eu antigo, ele vai te dar todos os motivos pra você continuar com os mesmos padrões, pra você não abrir a porta pro novo e continuar arrastando as coisas antigas que te mantêm ainda lá. E é normal, eu sinto essa vontade ainda de manter algumas coisas que eu sei que já não fazem mais sentido, mas essa vontade de criar uma vida nova é muito maior. Então, ter consciência é isso, sabe? Dá pra ter tudo? Eu acho que não. Eu acho que não. Se você quer uma vida nova, ser uma pessoa nova, você vai ter que largar muita coisa do passado. E tá tudo bem, né? A gente vai mudando, os nossos gostos vão mudando. Isso não diminui nosso sentimento pelas pessoas, mas nos permite conhecer pessoas, situações, enfim, né? Que estão mais conectadas agora com o nosso momento de vida, que vão nos ajudar a evoluir mais e que vai fazer mais sentido, e é isso. Despertar é desapegar. Essa é a palavra. É sempre estar aberta para encerrar ciclos quando necessário, né? Porque se não é necessário, né? Acredito que sim, existem conexões que possam existir por anos e anos e nunca essa chama se apagar, mas temos que estar prontos também para encerrar ciclos quando necessário, né? Para a gente poder avançar. Essa é a realidade. É isso então. Um beijo, até a próxima.